acerca da X3D e, portanto, entretanto, juntam-se mais algumas pessoas. Então, bem-vindos e obrigado a mais este webinar da X3D do Grupo EasyCom. Desta vez sobre o tema impressão 3D de metal, novos materiais e suas aplicações. Espero que tenham conseguido encontrar a informação acerca do webinar na nossa página, nas redes sociais, nos diversos canais. Temos lá a informação dos webinars que iremos ter a cada 15 dias, com diversos temas e desenvolvimento de outros que serão apresentados nestes webinars. Ora, esta é a nossa equipa. Já apresentámos em momentos anteriores e estamos aqui a ver tanto técnicos das diferentes áreas técnicos da manutenção das impressoras, mas também na ajuda na preparação dos trabalhos de fábrica aditivo, técnicos de scanners e engenharia inversa. Esta é a equipa que está ao vosso dispor. Esta é a nossa página, apenas para terem uma noção de como ela se apresenta, onde podem consultar produtos, contactar-nos, pedir algum tipo de apoio, de assistência, etc. Também tem ali o separador de webinários para acompanharem a programação dos webinários que estão disponíveis. Pertencemos ao Grupo EasyCom, conforme disse, que estou uma reorganização e criou unidades de negócio para as diferentes áreas de atividade, a X3D com fábrica aditivo, os scanners 3D e a engenharia inversa. Estamos na zona centro, entre Marinha Grande e Leiria, localizados na confluência da A17 com a A8. Portanto, é muito simples virem aqui, convido-vos a virem cá, nem que seja tomarem um café ou almoçarem se quiser, porque temos um restaurante no edifício. Uma imagem muito breve para perceberem a oferta que há em termos de scanners 3D para digitalização, metrologia, para depois aplicação no workflow de engenharia inversa, se assim entenderem. Não deixem de colocar questões ao longo do webinar. Se não respondermos agora, iremos responder de certeza posteriormente. Então, esta apresentação está organizada desta forma. Iremos relembrar brevemente a definição de impressão direta de metal, aqui na sigla em inglês, Direct Metal Printing, quais os benefícios, o workflow da tecnologia, as soluções que suportam este workflow, falaremos também de materiais e de algumas aplicações. A impressão direta de metal, também conhecida por DMLS, Direct Metal Laser Sintering, é uma tecnologia de fábrica aditivo que constrói peças metálicas complexas, de alta qualidade, a partir de um enxergado. O laser de alta precisão e potência, cada vez mais importante para ligas de valor acrescentado e que exigem, de facto, uma maior potência e precisão para poderem ser centrizadas. Este laser aponta ao pó metálico para seletivamente construir camadas horizontais e conseguimos com isto geometrias de facto muito desafiantes que não há outra forma de as obter, quer por tecnologias sobretrativas, de fundição, de estampagem, etc. E porque é que utilizamos a impressão direta de metal, DMP, e quais os seus benefícios? Já agora fazer uma referência àquilo que vão ver no topo da imagem. 3D Systems é a marca de fabrico aditivo que nós representamos, que tem 7 tecnologias. Hoje vamos centrar na de metal. E a Octon surge recentemente porque foi adquirida pela 3D Systems e é a Octon que
gere o software. 3D Systems foca-se cada vez mais nos equipamentos e tudo que anda à volta dos equipamentos, e a Octane no software. Daí aparecerem estas duas marcas no topo da imagem. Então, aspectos fundamentais em que de facto as vantagens são enormes: a redução de peso, consolidação de peças, podermos passar a ter uma e não uma assemblagem de várias peças, com tudo o que isso implica, que falaremos mais adiante, na área dos fluidos, e a melhoria funcional, porque podemos desenhar a peça que melhor se adequa à funcionalidade pretendida. A liberdade geométrica permite-nos isso com ferramentas de desenho DFAM, Design for Additive Manufacturing, desenho para fábrica aditivo. Quanto à redução de peso, a liberdade geométrica permite-o, as ferramentas de software ajudam-nos a criar a estrutura adequada para a funcionalidade e os requisitos que a peça tem que obedecer, do ponto de vista mecânico, térmico ou outros, e é no software 3D Expert, que iremos falar aí à frente, software de fábrica aditivo, 3D Expert, que nós conseguimos tornar as peças ocas ou aplicar estruturas látice a qualquer outra alteração, com a particularidade de, com o 3D Expert, que é ele próprio um software de CAD, nós podermos fazer as alterações que entendermos sem necessidade de voltar ao CAD onde desenhámos a peça para essas alterações. Portanto, podemos fazer todas as alterações que forem necessárias, que entendermos, algum aspecto que neste momento já tínhamos nos apercebido, que antes não tinha sido observado, podemos alterá-lo aqui, com o que isso permite ganhar em termos de otimização a todos os níveis, de tempo, mas não só. Consolidação de peças, esta é bastante interessante, porque reduzimos o número de peças, podemos passar de dezenas de peças, poucas ou algumas dezenas de peças, a uma peça só, com o que isto implica de ganhos em relação à logística, por exemplo. Deixamos de ter que gerir dezenas de referências, passamos a gerir apenas uma referência. Eliminamos o risco de alguma falha ao montar a peça. Não há o risco de um aperto menos bem feito, alguma coisa, alguma das peças que tem um defeito. Não, temos uma peça única, que em conjunto com os outros aspectos responde perfeitamente à funcionalidade, do ponto de vista daquilo que se pretende que a peça faça, mas em questões de se ajustar ao espaço disponível, combinando estes aspectos. E o tempo, obviamente, peço desculpa aí alguns erros, um bocadinho à pressa, mas vão conseguir perceber. O tempo aqui é incrível, o ganho que se consegue, porque não temos que gastar aquele tempo todo a montar a peça, a gerir o armazém, enfim, e eliminamos todos esses aspectos. Isto é o que esta tecnologia nos permite. Em relação aos fluidos, aqui também uma evolução tremenda, porque passamos a ter a geometria perfeita para a aplicação, desenho de canais de arrefecimento, e aqui percebe-se claramente que conseguimos geometrias que não há outra forma de as conseguir, se repararem na complexidade desta peça maior, ou então na geometria da outra peça do lado direito. Isto é possível com esta tecnologia. Os insertos metálicos com canais conformáveis é um muito bom exemplo, mas aqui os ganhos e em tudo o que trabalhe com temperaturas altas que precise de otimizar o arrefecimento para
garantir a aplicação, a fiabilidade, tem em encontrar aqui uma resposta. Melhoria funcional, já fomos falando um bocadinho, a questão é que nós conseguimos reduzir peso e adequar a geometria à funcionalidade exata. Portanto, reduzimos peças, reduzimos peso, melhoramos a performance em todos estes aspectos que são importantes e permitem a toda a solução evoluir e ganhar uma performance superior. O workflow que esta tecnologia apresenta, suportado no 3D Expert, como já vos disse, que tem ferramentas de DFIM, de desenho para fabrico aditivo, está aqui sintetizado. Partimos de um CAD da peça que queremos produzir e o software de fabrico aditivo, neste caso o 3D Expert, da Octon, vai otimizar todos os dados para depois a impressora de metal da 3D Systems poder produzir a peça e apresentar o resultado final. E ficando, escalpelizando um pouco mais, importamos o ficheiro, colocamos-lo no volume virtual, no 3D Expert, otimizamos a estrutura com um grau de liberdade muito grande. O 3D Expert, por si próprio, é assunto para um webinar exclusivo só para ele, que faremos no futuro. Já que falam em webinars, se nos derem indicações de algum assunto que queiram ver tratado com mais profundidade, estaremos disponíveis para ponderar isso e contactem-nos a esse respeito. Então, as estruturas otimizamos, embora com um grau de evolução tremendo, mais uma vez um assunto que por si só merece também um webinar, estruturas que estão cada vez mais eficazes do ponto de vista da facilidade de os remover, são desenhados aqui, é feita a simulação da produção para perceber se a produção da peça vai correr bem. Este aspecto é fundamental para ganharmos tempo, evitarmos perda de material, tempo de máquina e outras consequências que podem acontecer. Definimos a estratégia de impressão, calculamos os caminhos do laser, arranjamos as peças todas na câmara da impressora para rentabilizar a produção, para que o tempo de máquina seja o melhor aproveitado possível, e ainda podemos definir algumas estratégias de operações de pós-processamento neste software. Tem uma série de add-ins, nomeadamente um módulo para desenho de canais conformáveis, muito eficiente, que permite com facilidade desenhar canais conformáveis que acompanham uniformemente as superfícies. Falámos de um pouco de software, mas iremos aprofundar um pouco mais. Agora apresento-vos aqui de forma muito simples e resumida algumas das soluções de hardware, entre aspas, soluções para volumes diferentes, com número de lasers diferentes, com potências diferentes, embora estão na ordem dos 500 watts para cima. Apenas a DMP Flex 100, que não está aqui, tem um laser de 100 watts, mas também se lhe pode aplicar para aplicações muito específicas, lasers de potência superior. As máquinas são mais autónomas ou menos em termos de tratamento de todo o processamento do pó que não é utilizado, alimentação, sendo que apresentam alguns aspectos, todas elas, que é um vácuo muito elevado que permite reduzir imenso o consumo de gás, e daí aconselhar-se apenas o uso de argon. A inertização é muito eficiente, conseguindo-se presença de oxigênio na ordem de menos de 25 partes por milhão. Como o pó
apresenta uma granulometria entre os 5 e os 10 microns. Estes aspectos conseguem proporcionar peças de elevadíssima densidade e pureza, porque o processo está todo otimizado. E a inertização também é um processo muito rápido para permitir que estas portas que vocês veem se abram, se retirem as peças e rapidamente se fechem de novo. E em cerca de 20 minutos as máquinas estão inertizadas para mais. Mas tudo isto, mais uma vez, é um assunto para um webinar mais específico que refere a estes aspectos mais específicos da tecnologia. Quanto às ligas metálicas, as bases de dados de parâmetros estão muito desenvolvidas e são carregadas automaticamente assim que se seleciona o material a aplicar, e portanto é muito fácil o arranque da máquina. Portanto, o que é que acontece durante a produção da peça? Há ferramentas que registram todo o processo. O DMP Monitoring registra a informação gráfica e térmica, camada a camada. Portanto, no fim, temos o processo completamente documentado e, portanto, a rastreabilidade está garantida. Este aspecto é fundamental. O 3D Expert Build Insight vai fazer o tratamento dessa informação para identificar alguma não conformidade, alguma situação que não tenha corrido conforme esperado. Softwares muito específicos presentes nesta tecnologia e que acompanham e permitem validar todo o processo. É fundamental se tivermos em conta algumas das aplicações em que estes equipamentos, estas soluções são utilizados. Este é outro aspecto que também não podia deixar de estar presente. E com a Octon foi potenciada a resposta a estas necessidades, que é gestão de chão de fábrica, ao segundo, recolhendo dados de tudo aquilo que está a acontecer, gerindo todo o workflow, porque é possível automatizar completamente o processo, desde a alimentação das máquinas até a recolha e tratamento do pó não sinterizado, à separação da peça. Portanto, todos estes processos podem ser automatizados e o software faz a gestão, é integrado, faz a preparação do trabalho, mas também faz toda a gestão, inclusive integrando informação relativa à manutenção preventiva e apresenta relatórios como aquele que vemos ali à direita, para esta variedade de equipamentos. Como podem ver, não são só exclusivamente as impressoras 3D, são também outros equipamentos que estão ali à volta, dão suporte e permitem completar um workflow completo. Falando agora de materiais, uma característica muito importante é em que a 3D System se foca muito, é a repetibilidade, a confiabilidade e, portanto, em garantir que aquilo que foi apresentado nas especificações é cumprido rigorosamente. E também o desenvolvimento de ligas pretende responder a aplicações onde de facto existem lacunas, onde há respostas que ainda não são de acordo com o esperado. Estas são as famílias. Isto pretende mostrar as famílias, ou o material base das famílias de materiais. Eu comecei por apresentar os mais recentes, o tungstênio e o cobre, para aplicações muito específicas, e as outras ligas, o que acontece é que vão aparecendo mais variantes baseadas
nestas ligas. Portanto, isto são as famílias, os materiais já são perto de 30 que estão disponíveis e produzidos internamente ou por empresas terceiras. 3D Systems tem um cada vez maior número de parcerias para poder suportar-se nas empresas mais performantes em diferentes áreas, para assim poder entregar soluções que de facto acrescentem valor. No tungstênio, para aplicações muito exigentes, que suportem até 3.370 graus, portanto, para aplicações muito específicas. E, portanto, estes materiais estão disponíveis, estão completamente testados para serem aplicados em situações que exijam as especificações que o material apresenta. O cobre tem um leque mais alargado de materiais, já são estes materiais, e isto aconteceu muito depressa, foi muito recente, nos último ano, estes materiais foram lançados, não tem mais do que um ano, fruto de desenvolvimento, e portanto, mas como vêm situações em que se pretende uma resistência enorme à corrosão, para aplicações marítimas, inclusivamente, ou permitindo condutividade, mas igualmente propriedades mecânicas de elevada performance. Em relação ao titânio, já estão 3 as ligas disponíveis, e aqui posso dizer que 3D Systems tem uma experiência muito longa na produção de próteses e dispositivos médicos em titânio. Tem um centro de desenvolvimento em Leuven, na Bélgica, onde há mais de 10 anos são produzidas peças em titânio, artigos médicos em titânio para aplicação no ser humano. E, portanto, estão disponíveis já 3 ligas de titânio biocompatíveis. Na área da saúde, a 3D Systems tem feito um investimento assinalável, não só no metal, mas também nas resinas. Há muitos anos produzir materiais para aplicação médica, para utilização em ambiente cirúrgico, que podem ser esterilizados, desinfetados, podem ir à autoclave, guias de alinhamento dentário em tecnologia SLA, material transparente. Há muitos anos que este material está disponível e já é aplicado abundantemente. Um resumo e com algumas aplicações aqui mostradas que pretendem dar resposta às aplicações de que falámos um pouco atrás. E os materiais, mais uma vez, atendendo ao elevado desempenho, eles próprios são tema suficiente para um webinar que aprofunde todas as suas características. De qualquer das formas, estaremos sempre disponíveis para ser contactados para mais informações a respeito de qualquer destes materiais, destas aplicações. Há aqui alguns que já são clássicos e depois os recentes. Fiz referência a eles, mas que sim, já estão disponíveis. Aqui em termos de aplicações, na verdade, as aplicações já são algumas bastante conhecidas, que têm a ver com a complexidade de peças, canais conformáveis, para aplicações onde
se circulam fluidos, sejam líquidos ou gasosos, customização, e isso de facto é na saúde que mais se faz sentir, esqueléticas, guias, diversas aplicações na saúde. De facto há uma história longa já. E mais recentemente na aeronáutica e aeroespacial assiste-se a um desenvolvimento muito acentuado, isto porque as soluções, o processo é muito controlado e, portanto, é possível garantir as condições em que as peças são produzidas, a repetibilidade e, portanto, este controle do processo permite apostar nestas soluções para estas novas aplicações que são muito exigentes. Os softwares de otimização, de topologia, de desenho para fabricativo também permitem um desenvolvimento rápido e otimizado de soluções. Quando falamos de aeronáutica ou aeroespacial, a performance dos reatores ou motores e o peso são aspectos determinantes para poupar combustível e reduzir a pegada, como se compreende bem. Tenho aqui 2 exemplos. Neste caso, uma das ligas baseadas em cobre para aplicações marítimas, porque apresentam uma elevadíssima resistência à corrosão e também estabilidade a temperaturas negativas, como ali vemos. É uma área muito exigente, em que de facto, a necessidade de performance não é fácil estar a fazer intervenções submarinas e, portanto, é importante que o número de intervenções seja reduzido ao mínimo e a performance melhorada. Mais uma vez aqui, se tivermos uma peça em vez de uma assemblagem de várias peças, os benefícios são enormes. A adaptação a diferentes materiais, gases e outros também torna estes materiais a escolha adequada para essas aplicações. Portanto, fala-se muito em aeronáutica, aeroespacial, mas há outras aplicações específicas que têm requisitos muito exigentes e que não têm respostas e que carecem, sobretudo, de poderem ter peças desenhadas que reduzam as intervenções e flexibilizem as mesmas. Peço desculpa, ali o naval está fora de contexto. É um caso de estudo recentíssimo em que o Centro de Aeroespacial Alemão desenvolveu, em conjunto com a 3D Systems, um injetor de reator de combustível líquido. Nós vamos publicar brevemente este tema. Está pronto e vão poder consultá-lo na página, nas redes sociais. Falamos porque em áreas como, por exemplo, a indústria automóvel, aí a aplicação já é relativamente divulgada. Eu resumiria e reforçava os critérios fundamentais relativos a esta tecnologia, que são a alta performance dos materiais e estabilidade. A repetibilidade aqui é fundamental. Quando falamos de aeroespacial, as falhas não são admissíveis ou têm consequências muito graves e, portanto, tem que haver a confiança de que tudo aquilo que foi possível identificar foi reduzido ao mínimo. Mas, aquele exemplo anterior que eu apresentei, para a aplicação naval submarina, também se compreende que tem requisitos muito exigentes.
Porque na área, nomeadamente, como estava a dizer, na área automóvel já há muitas aplicações conhecidas, mas não só. Portanto, lancei aqui um conjunto de aspectos que vamos desenvolver seguidamente, fundamentalmente materiais. Em relação ao software também, o 3D Expert é uma ferramenta muito importante. E depois, em relação às máquinas, apresentar de forma mais detalhada características que, de facto, tornam as máquinas muito interessantes do ponto de vista da performance, dos custos de exploração, por exemplo, como disse, do consumo do argon. Portanto, nem se considera o azoto, porque o consumo de argon, que é o gás que permite melhores resultados, é reduzidíssimo para peças pequenas. Há situações em que não chega a não haver sequer reposição. E falaremos nisso mais adiante. Eu queria, e estamos a chegar ao fim. Não sei se, entretanto, surgiram questões a que eu estarei disponível para responder. Como disse, se não for aqui, será posteriormente, e qualquer questão que surja a posteriori, não deixem de nos contactar. Nós temos como disse, daqui a 2 semanas vamos ter outro webinar na nossa página, no separador webinários. Podem consultar os webinars que se seguem. Portanto, aqui tem este, se não estiverem a ver este menu, se carregarem na seta cor de laranja, ele aparece e tem aí o separador das questões para poderem colocar questões. Pode-se referir que de facto, o leque de ligas pode não parecer tão vasto quanto o que seria desejável. A questão é que estas ligas e as especificações que apresentam estão consolidadas, não estão em fase experimental, e é este o grande critério, é apresentar materiais, soluções que garantem uma vez e outra aquilo nas diferentes máquinas, aquilo que está referido. Essa é a grande preocupação. Perguntam-nos a ordem de valor, admito que estejam a falar de preços, é muito variável, porque nós temos a mesma solução completamente automática e autónoma e a mesma solução que normalmente tem associado a expressão flex, que é que carece de mais presença do operador para um conjunto de atividades, mas são equipamentos que podem ir até a valores elevados, porque a DMP 500, que tem um volume de 500 milímetros por 500 milímetros por 500 milímetros, é uma solução completamente automatizada e, portanto, implica um estudo de layout para a aplicação. Portanto, são centenas de milhares, centenas de milhares de euros. É muito variável porque depende de um conjunto de aspectos que têm que ser considerados caso a caso. Não é possível dizer
Como disse, a marca é americana, mas existem equipamentos, desenvolvimentos e suporte, quer nos Estados Unidos, quer na Europa e na Ásia também. Portanto, são soluções disponíveis e com uma longa história na 3D Systems, portanto, um desenvolvimento muito consolidado. Existem máquinas com décadas ainda a funcionar e, portanto, estão disponíveis para qualquer ponto da Europa. Pronto, eu espero que tenha sido do vosso interesse. Agradeço a presença e terem-me acompanhado ao longo destes pouco mais de meia hora e fico disponível para aprofundar mais estes assuntos que foram aqui abordados. Continuamos a contar com a vossa presença para os próximos webinars. Acompanhem-nos nas redes sociais. E obrigado por